E se eu te dissesse que o pior momento financeiro da sua vida pode ter sido o maior favor que o universo te fez? Uma queda financeira pode ser a melhor coisa que aconteceu na sua vida, porque ela rompe um padrão que você não conseguiria romper sozinho. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, nos ensina que todo fracasso carrega em si a semente de um sucesso equivalente ou maior. Ele estudou centenas de pessoas bem-sucedidas e percebeu que quase todas tinham passado por grandes quedas. O que diferenciava quem se reconstruía de quem ficava no chão era a capacidade de extrair o aprendizado e reprogramar a mente. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a voltar a crescer depois de uma grande queda financeira. Eu posso te ensinar isso porque eu já perdi tudo e tive uma dívida considerada impagável na época. E hoje, 14 anos depois, eu atingi a tão sonhada liberdade financeira. Antes da gente começar, deixa eu te fazer um convite rápido, porque isso aqui pode mudar a forma como você assiste esse vídeo. Comente agora. Eu transformo quedas em crescimento. Quando você escreve isso, você não está só comentando. Você está declarando para a sua mente que nunca mais vai enxergar dificuldade como fim, mas como ponto de virada, porque a verdade é simples e poderosa. Quem interpreta a queda como derrota, para. Mas quem interpreta a queda como lição, evolui. E é exatamente essa virada de chave que separa quem permanece no fundo, de quem constrói uma nova realidade muito maior do que a anterior. Se você está passando por problemas financeiros, precisa colocar uma coisa na cabeça. Dinheiro não some por acaso. Ele some porque existe algo operando no escuro. Uma crença herdada, um comportamento compulsivo, uma identidade construída em cima de aparências de ostentação ou então falta de educação financeira. Então, enquanto as pessoas acham que a falência e que a dívida são o problema, na verdade elas são apenas os sintomas, elas estão apenas iluminando o verdadeiro problema que já estava ali há muito tempo funcionando de forma silenciosa, de maneira inconsciente na sua mente. Napoleon Hill já falava algo direto. Riqueza começa na mente, antes de aparecer na conta bancária. Ou seja, se o padrão mental não muda, o resultado externo tende a se repetir. A pergunta de R$1 milhão e que quase ninguém faz é: qual o padrão inconsciente que eu estava repetindo sem perceber e que me fez chegar nesse momento? A vida é profundamente simbólica e todo o colapso, toda a queda, carrega um aprendizado profundo que você ainda não compreendeu. A queda financeira, ela tem uma função muito interessante e você vai entender exatamente o porquê. Pode parecer muito estranho eu dizer que quebrar pode ser a melhor coisa que te aconteceu, mas é a mais pura verdade. Viktor Frankl ensinava: não controlamos o que acontece, mas controlamos o que fazemos com o que acontece. Padrões inconscientes profundos não se dissolvem com a sua força de vontade. Eles se dissolvem com uma ruptura. Deixa eu te dar um exemplo. Observe a carta da Torre do Tarô. Veja a imagem arquetípica que ela representa. Uma intervenção divina que derruba o nosso castelo. O castelo representa tudo aquilo que nós construímos, nossos bens, nossas crenças, tudo aquilo que nós colocamos como mais importante na nossa vida. Só que então vem um raio dos céus, e do dia para a noite perdemos tudo. Veja como é uma intervenção divina, como se o divino estivesse forçando essa grande perda para que você aprenda algo. Essa carta representa uma enorme ruptura na vida e a maior parte das pessoas morre de medo dela, mas o fato é que ela é extremamente positiva. O que faz a pessoa sentir medo, assim como acontece quando se perde grande quantidade de dinheiro ou quando se está numa dívida aparentemente impagável, é que a ruptura, ela nunca é confortável. Ela é quase sempre um choque na vida das pessoas. A queda financeira é esse choque,
Ele interrompe narrativa, uma história. Ele força uma pausa que a vida normal nunca permitiria. E nessa pausa aparece uma janela que normalmente está fechada de início, que é a possibilidade de ver a realidade por um ângulo diferente. Heráclito chamava isso de enantiodromia. O momento em que uma força levada ao extremo se inverte e abre caminho para o seu oposto, ou seja, o colapso como um portal de crescimento. Fica mais fácil entender. É por isso que tem tanta gente milionária que por trás existe uma história de falência. Pode ver. Tirando as pessoas que são herdeiras e já nasceram com um patrimônio consolidado ali, a maior parte das pessoas que construiu grandes fortunas do zero tem alguma história de falência. Heráclito exemplifica essa questão da enantiodromia como um arco e flecha. Quando você puxa a corda do arco para uma direção, você lança a flecha na direção oposta. Ou como quando você joga uma pedra para cima, ela volta com uma força muito superior à que você jogou. Ou seja, o retorno do oposto da força é uma lei natural do mundo. E se você compreender isso, vai perceber que, na verdade, a sua queda financeira é o início do maior crescimento material que você pode ter na vida. O que o tombo oferece, no final das contas, é uma virada de chave. Napoleon Hill reforçava: a identidade molda os resultados. Se alguém se vê como desorganizado, impulsivo, ruim com dinheiro, essa pessoa tende a agir assim. Comente: eu quebro o padrão antes que o padrão me quebre. Quem declara isso para de culpar o dinheiro e começa a transformar a própria mente. E é preciso que a gente tenha bom senso aqui. Eu não estou dizendo que é bom ou é belo alguém passar por problemas financeiros. O que eu estou dizendo é que é uma grande oportunidade, porque a queda oferece 3 coisas que anos de prosperidade não conseguem dar. A primeira delas é a clareza, porque você só descobre o que é realmente essencial na sua vida quando o supérfluo some. Epicteto já ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas o valor que damos a elas. A segunda é a autenticidade. Quando a persona sustentada pelo dinheiro cai, você se encontra com quem você realmente é de verdade. E a terceira é o direcionamento. Quando você quebra, você para de se perder. Você mira um objetivo e começa a construir com mais intenção. Tá bom. Então, a queda é uma grande oportunidade, mas como na prática eu vou me reconstruir? O que eu vou fazer para me recuperar? A maioria quer voltar ao que era antes, mas voltar ao que era antes é voltar ao padrão que gerou a queda. Napoleon Hill dizia: não se pode alcançar novos resultados com a mesma mentalidade. Então, voltar ao antes é recriar o problema. A reconstrução que vale não é a recuperação do ponto anterior, é a construção de um ponto que nunca existiu, um ponto mais consciente. A queda veio para romper também o seu teto financeiro, não para te levar para um lugar seguro, mas para te mostrar que se você quer prosperar, vai precisar abraçar o desafio e romper todos os dias intencionalmente. Porque se você não romper intencionalmente todos os dias, a vida vai romper com você de novo em algum momento. Então, a primeira coisa que você precisa fazer depois de uma queda financeira é agradecer pelo momento e, com humildade, mesmo honestidade interior, buscar compreender o aprendizado embutido nisso. Carl Jung dizia que a psique fala o que a consciência se recusa a ouvir. A queda financeira é uma dessas falas. É barulhenta e inconveniente, mas ela é cirúrgica. Antes de tentar reconstruir aquilo que caiu, é muito, mas muito importante perguntar a si mesmo o que eu estava evitando enxergar sobre o meu próprio comportamento. Que crença sobre dinheiro eu herdei e nunca questionei? Onde eu agia por medo, disfarçado de coragem, gastando para provar algo ou investindo para fugir de algo? Quais sombras minhas inconscientes me colocaram nesse problema? Vou ter que investigar.
Qual ferida interior me fez gastar de forma compulsiva e exagerada? O que eu estava tentando anestesiar? Veja que esse exercício, ele não tem como objetivo te fazer sentir culpa. Isso é inútil. Esse não é um exercício de culpa, é um exercício de lucidez, de clareza. A lucidez é o único solo onde uma reconstrução real pode acontecer e conecta com um princípio clássico de Napoleon Hill. Toda a adversidade carrega uma semente de benefício equivalente. Mas atenção, essa semente não cresce sozinha. Comente, eu transformo a minha queda em clareza. Quem declara isso deixa de fugir dos próprios erros e começa a reconstruir com consciência. Muito bem. Tendo feito o exercício da autoavaliação, existem 3 passos muito importantes que você deve seguir para se reconstruir. Foram exatamente os passos que eu segui quando quebrei e eles deram mais que certo. Afinal, hoje eu não só atingi a minha independência financeira e prosperidade, como eu ensino outras pessoas a chegarem lá. Então, vamos chamar esses 3 passos de as 3 fases do retorno. Imagine você como uma árvore que caiu por conta de um raio. No momento em que você caiu, existia uma única fruta pendurada, cheia de sementes. Para que essa árvore se reconstrua, para que ela cresça, para que ela seja ainda maior do que já foi, essa fruta precisa tocar o solo com as suas sementes para, enfim, renascer. Então, a primeira fase do retorno é a fase do chão. Você precisa tocar o chão de verdade antes de querer subir novamente. Na prática, isso significa aterrar, sentar, encarar os números de verdade de frente, sem anestesia, sem chororô, sem fazer disso uma catástrofe. Você precisa olhar para isso com racionalidade. Você precisa levantar todos os números e observar para que você saiba exatamente onde você está agora. Porque se você não sabe onde está, como é que você vai conseguir traçar uma rota para onde você ainda deseja chegar? A segunda fase do retorno é a fase da raiz. Você foi lá, levantou todos os números, criou uma planilha real e honesta da sua situação. Ou seja, você germinou a semente. Agora a sua árvore vai começar a nascer como uma planta, ainda frágil, mas com um enorme potencial. Só que para crescer e se sustentar novamente, você vai precisar criar raízes profundas. Na prática, isso significa estabelecer bases, se conectar a uma fonte de renda estável, gastar menos do que ganha, buscar renda extra e construir uma reserva financeira de emergência. Napoleon Hill reforçava: decisão e ação estratégica são o que separam intenção de resultado. Se você tem uma dívida aqui, não é hora de pagá-la, mas de reconstruir uma base. Afinal, toda dívida vai ter uma oferta lá na frente. Se você fez uma dívida de cartão de crédito, por exemplo, a primeira coisa que vai acontecer é um acúmulo abusivo de juros que vai jogar o valor da sua dívida para algo praticamente impagável. Então, não adianta pagar agora, é preciso esperar. Se você esperar, o banco vai te fazer uma excelente oferta com desconto e tal. Enquanto isso, você reconstrói uma base, você busca novas fontes de renda, faz a sua reserva de emergência para quando a oferta aparecer você conseguir quitar essa dívida. Isso aqui é o que sustenta tudo. Sem raiz, qualquer crescimento cai de novo. Então, a primeira fase foi tocar o chão, encarar a realidade. A segunda fase foi criar raízes, estabelecer bases. A terceira fase do retorno é a fase do crescimento intencional. Você já encarou a realidade, você já criou bases, agora precisa voltar a crescer. E para voltar a crescer, você precisa explorar caminhos que nunca foram explorados antes. Buscar novas oportunidades, se conectar com novas pessoas, buscar novos ambientes que vão expandir os seus resultados. E o mais importante é confiar no processo, viver o processo. Comente: eu respeito o processo e reconstruo mais forte. Quem declara isso, deixa de buscar atalhos e começa a crescer com base sólida.
Grande parte das pessoas passa a vida projetando o futuro. Ah, quando eu ficar rico. Ah, quando eu fizer aquela viagem. Ah, quando eu comprar o meu carro. Quando a pessoa não desfruta do processo, ela só quer saber do resultado. Só que se você não aprende a desfrutar do processo, o resultado não chega. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um jardim. Se você não planta nada de propósito, as ervas daninhas crescem sozinhas. E o que são essas ervas daninhas? Pensamentos de dúvida, medo, escassez, comparação, autossabotagem. Sabe aquela sensação de que você passa a vida inteira tentando e tentando e tentando? Você se dedica, faz tudo o que precisa ser feito, mas o resultado não vem. Você simplesmente não consegue entender porque o resultado não aparece. Quando isso acontece, é o momento de soltar. Você precisa se desapegar. Você precisa aproveitar o processo e desencanar do resultado. Em palavras populares. Quando você se permite confiar no processo, quando você se permite desfrutar do caminho com leveza e você se desapega dos resultados, paradoxalmente, eles começam a aparecer. Carl Jung falava algo brutalmente verdadeiro. Aquilo que você não torna consciente governa sua vida e você chama de destino. Ou seja, se você não assume o controle da sua mente, você vira passageiro da própria vida. A carta da torre que eu falei lá no início fala muito sobre isso. O fato é que a queda financeira pode roubar o seu dinheiro, o seu tempo, pode até roubar a ilusão de que tudo estava sob controle. Mas a única coisa que ele não pode te roubar é o aprendizado que você teve. Napoleon Hill reforçava isso o tempo todo. A mente só trabalha com clareza. Se você não sabe quem está tentando se tornar, qualquer caminho serve e normalmente leva para o lugar errado. A queda, na verdade, se você permitir atravessá-lo com consciência, vai te trazer maturidade e crescimento. Esses são ativos que nenhum cenário econômico consegue tirar de você. E eu quero que você guarde isso com você. Não é sobre nunca cair. É sobre quem você decide se tornar depois da queda. Porque tem gente que quebra e tem gente que se reconstrói em um nível que nunca teria alcançado se não tivesse passado pelo caos. A diferença não está no que aconteceu com você. Está na decisão que você toma a partir de agora. Então, quando esse vídeo terminar, a pergunta que fica é: você vai continuar sendo a mesma pessoa? Ou vai começar hoje a sua nova versão? Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha com quem precisam ouvir isso. Porque às vezes, uma única mensagem pode ser o ponto de virada na vida de alguém. Se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários: eu escolho me reconstruir. Eu leio cada comentário e é assim que a gente constrói algo muito maior juntos. Um abraço forte e eu te vejo no próximo vídeo.